Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Dizer que eu estou muito feliz em fazer parte dessa oficina. Espero que ela seja muito rica, né, em aprendizagens, que seja proveitosa. Agradecer, né, e parabenizar também a organização do evento. O EPED, como sempre, é, trazendo muitas reflexões pertinentes para a área da educação, né? E essa edição não tem sido diferente, né? Tem sido um momento rico, né? E que é muito gratificante fazer parte, né, de um evento tão importante, tão pertinente para a educação como o EPED. Então, assim, estou muito feliz, né, e eu espero que seja um momento de grande aprendizagem para todo mundo, ok? É, Meu nome é Lidiane, né, e antes de adentrar aos conceitos mais específicos, né, da nossa oficina, eu gostaria de estar me apresentando, né, falar um pouco mais sobre o meu perfil, né, do meu local de fala, primeiramente me autodescrever, certo? Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos pretos na altura dos ombros, olhos pretos, nariz e boca pequenos, estou utilizando fones de ouvido, uso óculos com armação arredondada em material de metal na cor preta, estou utilizando uma camiseta rosa, uso também brincos de colar, certo? Ao fundo eu tenho uma cortina branca, uma persiana, certo? Persiana branca. Meu enquadramento está do busto para cima. Eu tenho uma altura mediana, de média para baixo. E o meu sinal na comunidade surda é a configuração de mão em L, tocando na parte inferior da orelha, certo? Como eu disse, meu nome é Lidiane, sou licenciada em Letras Libras pela UFRN, especialista em Libras, certo? E atualmente sou estudante do programa de pós-graduação em Educação, o PPGED, da UFRN. Minhas principais áreas de pesquisa, né, de interesse em produções, são tecnologias digitais na educação de surdos e acessibilidade. Hoje eu vou estar falando com vocês um pouco mais sobre acessibilidade de forma geral, né, mas as minhas produções em si, né, têm sido relacionados ao uso de tecnologias na educação de surdos, ok? Os tópicos que nós vamos estar abordando durante a oficina estão relacionados a recursos digitais, acessibilidade, pessoa com deficiência ou necessidades específicas, acessibilidade digital, desenho universal e recursos digitais para acessibilidade, ok? A organização da nossa oficina, né, em carga horária, ela está dividida em duas etapas. A aula teórica, ok, que é essa que a gente está tendo agora, que a gente vai estar explicando um pouco mais sobre os recursos digitais, né, para acessibilidade, e também, né, vão ter atividades assíncronas, né, que eu vou estar explicando um pouquinho mais à frente no final da oficina. Né? O total da carga horária é de 4 horas e ela vai ser dividida em dois momentos, aula teórica e atividade assíncrona, ok? Como objetivos traçados para essa oficina, nós temos conhecer o conceito de recursos digitais para acessibilidade, identificar os conceitos relacionados a recursos digitais, acessibilidade e acessibilidade digital, apresentar dicas e recomendações a respeito da aplicabilidade de recursos digitais acessíveis. Ou seja, além da gente estar discutindo aqui os principais conceitos, né, conceitos pertinentes a cada, né, é, nível de acessibilidade, né, a gente vai estar também apresentando recursos aplicáveis, né, como isso pode ser aplicado na prática, ok? Antes da gente discutir um pouco mais sobre esses conceitos, eu gostaria de fazer um jogo rápido com vocês, tá bom? É, Rapidinho mesmo, né? Como o nome já diz, é um jogo de mitos ou verdades, certo? São 4 perguntinhas apenas, só para a gente estar dando, né, introdução a essas reflexões, a essas discussões, certo? Então, assim, eu peço que quem tiver com caneta, né, um caderninho, um bloco de anotações, né, ou até mesmo pega o telefone, abre aí numa conversa, né, num bloco de notas, para anotar só, né, um M para mito, V de verdade, pode ser também uma página do Word que você abre aí no seu computador, tá bom? Mas se preferir só acompanhar também não tem problema, né? Eu só gostaria que vocês refletissem um pouco, né, a partir do que a gente vai estar conversando agora, sobre essas premissas que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, a primeira seria o quê? A acessibilidade se trata somente de pessoas cegas e com baixa visão.
O que é que vocês pensam sobre isso, né? É isso mesmo? Só pessoas com baixa visão que, né, vão ter acesso a esse tipo de acessibilidade, pessoas cegas também, né? O que é que vocês acham? Se meu site não estiver acessível, eu posso ser penalizado, né? Então, existe alguma legislação específica, né, que rege essa questão de sites acessíveis? O que é que vocês pensam sobre isso, né? É mito? É verdade? Então, né? Quanto mais recursos tecnológicos eu usar, melhor será a minha aula, né? E eu tenho certeza que essa daí vai deixar muita gente, né, reflexivo, né? Por quê? É, é, esse uso de recursos, ele é efetivamente, né, empregado na sala de aula, né? Ele vai tornar melhor, né? O que é que vocês acham sobre isso? Ele realmente torna a aula mais significativa, mais acessível? É uma boa pergunta, né? Eu acho que isso daí vai tornar uma grande reflexão ao longo do que a gente for falando, certo? Então, assim, gostaria também de esclarecer que às vezes eu vou estar direcionando a minha fala para professores, né? Mas a comunidade acadêmica de forma geral, certo? Estudantes, professores, familiares, amigos, todo mundo que estiver participando dessa oficina, né? Sinta-se contemplado com as minhas falas, tá bom? Às vezes eu vou estar direcionando para professores, mas estudantes também, né, podem estar pensando essas questões de acessibilidade, né, tanto quanto professores, né, nós estamos na sociedade como seres humanos, então pensar acessibilidade não é só a cargo de um profissional da educação, um professor, né, um, um ser humano, um estudante, né, um familiar, um amigo, ele também está ali e ele também pode tornar, né, a sociedade um pouco mais inclusiva à medida das suas atitudes, ok? Então, assim, às vezes, vou estar direcionando para professores, mas eu espero que todos sintam-se contemplados com a minha fala, ok? Quarta, recursos digitais como ferramentas de acessibilidade automáticas não ajudam só pessoas específicas. Então, o que é que vocês imaginam sobre isso, né? Essas ferramentas de acessibilidade, elas ajudam realmente pessoas específicas, que seria o que? O grupo de pessoas, né? Um grupo de pessoas, né? Ou pessoas com deficiência, né? O que é que vocês imaginam sobre isso? Eu vou conversar um pouco mais no próximo slide, que é onde eu vou estar trazendo, né, se é mito ou verdade, né? E espero que vocês tenham anotado aí o que é que vocês acharam, né? Para que a gente possa estar desenvolvendo melhor um pouco sobre isso agora a seguir. Então, quem marcou mito, né, na primeira premissa, acertou, né? A acessibilidade, ela não vai tratar apenas de pessoas cegas e com baixa visão. É comum que pessoas leigas no assunto, ou que até não se atentem com tanta atenção ao que está sendo discutido, né, acreditem que as pessoas com deficiência visual são beneficiadas por essa acessibilidade, só elas, né? Mas pelo contrário, né? Na verdade, esse é só um dos grupos, né, de pessoas que são impactadas, né? Junto com elas tem pessoas com limitações motoras, auditivas, cognitivas, entre outras. Então, assim, realmente não, né, beneficia apenas pessoas cegas ou com baixa visão, e sim pessoas de maneira geral, certo? Então, assim, quem marcou o mito, parabéns, acertou. Segunda, se meu site não estiver acessível, posso ser penalizado, né? Então, existe a lei, né, para quem não conhece, existe a Lei Brasileira de Inclusão, certo? Ela está em vigor desde 2016, né, que é conhecida como LBI, e ela torna obrigatória a acessibilidade para sites de qualquer organização, sejam elas empresas privadas, fundações, institutos, órgãos de governo, qualquer instituição que esteja sob domínio BR, né, precisa ter códigos preparados para ser interpretados por leitores de tela, né, que são utilizados para a navegação de pessoas com deficiência visual, interpretação em Libras para pessoas surdas, e além de ter aquelas opções de contraste, aumento de fontes, legendas nas imagens, audiodescrição, né, entre outros recursos assistivos, né? Esses recursos assistivos eu vou estar falando um pouco mais à frente, sabe, de forma mais detalhada, alguns exemplos para vocês, ok? Então, terceiro, quanto mais recursos tecnológicos eu usar, melhor será a minha aula, né? Como eu disse, essa afirmativa aqui, ela vem, né, como uma forma de refletir
sobre o uso de tecnologias, certo? Então, assim, como eu disse, algumas pessoas iriam ficar na dúvida, porque quando às vezes a gente, né, imagina, se eu estou colocando a tecnologia na minha aula, a aula está sendo mais dinâmica, está sendo mais interativa, está sendo inovadora, né? Mas até que medida, né? Em que medida isso está realmente acontecendo? Então, assim, o uso na sala de aula, né, de tecnologia, ele precisa ter propósito, né? Então, ela deve ser usada quando for de forma significativa, né? Quando ela tem algum significado para aquele estudante. Então, por isso, não adianta simplesmente rechear a aula de recursos tecnológicos. Eles precisam estar alinhados tanto com o conteúdo como com as habilidades que você pretende trabalhar naquele momento. Então, assim, por si só, a tecnologia ela não consegue, né, tornar uma aprendizagem significativa. Ela é uma ferramenta que precisa estar sendo mediada, né, de maneira correta, né, para que ela realmente, né, seja transformada em uma aprendizagem significativa. Então, assim, é um mito, né, achar que colocar a tecnologia na sala de aula de qualquer maneira vai, né, resolver os problemas de aprendizagem, vai fazer com que a turma, né, eleve seu nível de aprendizagem, né, de uma hora para outra. Não, precisa ser trabalhado gradativamente e sempre aliada, né, com os conteúdos e habilidades que pretendem ser trabalhados naquele momento. Quarta, recursos digitais como ferramentas de acessibilidade automáticas não ajudam só pessoas específicas. Isso mesmo, né? Quem marcou verdade também acertou, né? Isso porque beneficia a todos, na verdade, né? Porque, assim, existem pessoas que, né? Pessoas com deficiência e existem pessoas que podem ter limitações temporárias ou apenas dificuldades, né? Que não necessariamente se configuram como deficiência. Então, assim, pessoas que têm ou estão com mobilidade reduzida, por exemplo, né? Uma pessoa machucou a mão, quebrou o dedo, né? Está com a mão imobilizada, o dedo imobilizado. Ele vai, né? Ela vai precisar acessar algum site, navegar por algum aplicativo. Então, essa acessibilidade, ela vai estar sendo, né? Vai contemplar tanto uma pessoa com deficiência, como aquela pessoa que está com a mobilidade reduzida naquele momento, tá? Com a limitação temporária, né? E isso engloba várias pessoas, né? Várias especificidades, né? As pessoas que têm muita dificuldade com a tecnologia, né? Pessoas que estão, né, temporariamente com mobilidade reduzida, uma gama de grupos sociais, né, que estão sendo contemplados com essas ferramentas acessíveis, certo? É isso, pessoal. O jogo, né, como eu disse, era um jogo rápido, né, era mais introdutório, né, para a gente estar refletindo um pouco sobre essas questões mesmo, né, do conceito de acessibilidade, de como ela pode ser empregada, né, se ela é significativa na sala de aula, como ela pode ser, né, então, assim, foi um momento para a gente estar adentrando a um pouco dos conceitos, ok? Mas, afinal, o que seria, né, o que são recursos digitais? De maneira, é um conceito amplo, certo? Né? Mas, de maneira geral, são ferramentas digitais que possibilitam a utilização das tecnologias com o objetivo de facilitar a comunicação e o acesso à informação, através de dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets e smartphones. Buscam enriquecer os processos pedagógicos por meio de ferramentas hipermediáticas como imagens, textos, vídeos, áudios, animações e ou hiperlinks, certo? Estão dentro de uma cultura essencialmente digital, entendida não apenas com o uso de instrumentos e equipamentos digitais, mas que perpassa processos e vivências, ou seja, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? A cultura digital, né? Os recursos digitais, eles estão aí para que a gente utilize, né, mas que utilize de maneira assertiva, né? Então, quando fala perpassa processos e vivências, é aquilo que eu disse, precisa estar alinhado, né, ao conteúdo, a habilidades que vão ser trabalhadas, né, a contextos sociais diferentes, né? Então, assim, estar sempre atento a isso, né, para que o recurso tecnológico ele seja utilizado de maneira significativa, ok? Então, trazendo um pouco, né, dos conceitos que eu comentei que a gente ia estar trabalhando hoje, né, algumas pessoas com certeza já ouviram falar sobre acessibilidade, já têm um certo conhecimento a respeito, né, mas é sempre bom a gente estar, né, refletindo novamente sobre esse conceito, né, sobre o que acessibilidade é, né, e
o que seria, né? Ela tem por finalidade considerar as singularidades sensoriais, físicas e cognitivas de pessoas socialmente invisíveis, né? De acordo com a LBI, é a possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes de informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o conceito de acessibilidade, ele é muito amplo, né? Ele aborda, né, vocês podem perceber que ele aborda diferentes dimensões, né? Estamos falando aí de comunicação, de equipamentos, de segurança, né? De uma gama de dimensões que vão estar ligadas, né, no sentido de tornar uma sociedade mais inclusiva, certo? Então, eu trago aqui nesse próximo slide, né, as 6 dimensões, né, da acessibilidade, né? Aqui, de forma objetiva, eu vou estar falando um pouco sobre o que seria, né, cada dimensão da acessibilidade, essas 6 dimensões, e o que seria cada dimensão sem as barreiras impostas pela sociedade, certo? Então, assim, são âmbitos sociais que se impõem como barreiras para as pessoas com deficiência, né? E que impedem a acessibilidade de maneira geral, né? De maneira efetiva. Então, o que seria uma dimensão, né, de acessibilidade arquitetônica sem barreiras? Seria sem barreiras físicas, né? Quando a gente pensa numa pessoa, né, num cadeirante, por exemplo, né, o que seria uma barreira arquitetônica para ele? Chegar a um prédio e não ter, né, uma escada. Desculpa, uma escada não. Só ter escada, né? Não ter uma rampa de acesso, né? E às vezes a gente até percebe que existe esse cumprimento de lei de estar colocando uma rampa, mas às vezes a rampa ela é só colocada como uma forma de cumprir e não de ser acessível, né? Às vezes a gente vê rampa muito inclinada, né, que assim realmente torna a vida da pessoa com deficiência física muito mais difícil. Então, uma barreira arquitetônica a ser, né, a ser vencida seria, né, sem barreiras físicas, né? A comunicacional seria sem barreiras na comunicação entre pessoas. Trago o exemplo das pessoas surdas. Quando uma pessoa surda, por exemplo, vai ao médico, né, e ela tem um intérprete de Libras para que faça a mediação, que ele passe, né, pela consulta, onde ele saiba chegar ao seu diagnóstico, né, que ele receba uma receita e ele entenda qual medicação ele vai precisar tomar, né? Existe essa barreira comunicacional, né, ainda, mas que pode ser minimizada através de pessoas que saibam, né, a língua brasileira de sinais e que façam essa mediação. Então, sem barreiras de comunicação seria, né, entre as pessoas que saibam se comunicar e que não necessariamente utilizem a língua de sinais, mas que não haja barreira na comunicação de forma geral, certo? Então, a dimensão metodológica, né, seria sem barreira nos métodos e técnicas de lazer, trabalho e educação, certo? A instrumental seria sem barreiras nos instrumentos, ferramentas e utensílios de estudo, de esporte e de lazer, pensar essas ferramentas de uma forma mais inclusiva, mais acessível, certo? A atitudinal, né, que é uma das barreiras mais difíceis de ser vencidas, porque ela trata exatamente conceitos enraizados na cultura das pessoas, da sociedade, né? Então, assim, preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações. Então, assim, é uma barreira que, assim, é um caminho muito árduo ainda, muito longo, mas que precisa ser todos os dias vencido, né? E todos os dias, com atitudes, nós podemos estar diminuindo, né? Minimizando essa distância que está entre uma barreira atitudinal, né? E de tanto diminuir como ultrapassar essa barreira, né? E de estar vencendo e tratando as pessoas com igualdade, que é o que torna a sociedade mais inclusiva, certo? Existe também a dimensão programática,
que seria sem barreiras embutidas em políticas públicas, legislações e normas, certo? Então, ou seja, é um conceito amplo, como eu disse, né, com diferentes dimensões, e a acessibilidade ela vai além dessas questões físicas e arquitetônicas, né? Ela engloba um conjunto de dimensões que se complementam na construção de uma sociedade inclusiva, ou seja, quando a gente complementa, né, essas dimensões e ultrapassa essas barreiras, a gente vai estar lutando por uma sociedade mais inclusiva. Eu trago também aqui o conceito da pessoa com deficiência, né? Segundo a Lei Brasileira de Inclusão, ela considera a pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, como a gente comentou, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, repare que, por esse conceito, a deficiência não está mais na pessoa, e sim no meio, né? Quando eu, por exemplo, coloco uma rampa, né, de acesso, eu estou sendo inclusiva, eu não estou considerando a deficiência, né, em si, eu estou considerando a pessoa que vai necessitar de uma rampa para, né, dar um passeio, por exemplo. Então, assim, não está na pessoa, e sim no meio. Se a sociedade ela não se organiza de maneira inclusiva, né, infelizmente, ela não inclui aquela pessoa. Então, assim, quando não é capaz, né, de suprir as necessidades da vida dessas pessoas, nota-se que não existe a verdadeira inclusão, né? Eu tenho aqui uma dica de ouro para vocês, né, que seria o quê? É importante esclarecer que esse termo, que é bem antigo, né, que assim já foi ultrapassado, inclusive, né, é ultrapassado e já foi substituído pelo termo, né, pessoa com deficiência, né? Antigamente as pessoas falavam, ainda se vê, né, infelizmente, mas é sempre bom, né, e importante a gente estar batendo nessa tecla e atualizando as pessoas, né, de que não se chama mais o termo portador de deficiência, certo? Esse termo ele foi substituído por pessoa com deficiência pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, certo? E o Brasil ratificou com valor de emenda constitucional em 2008. Então, evite, por favor, falar que a pessoa é portadora de alguma deficiência, né? Portador de deficiência ou pessoa portadora de deficiência. A pessoa, ela não porta, até porque não tem como a gente carregar, né? Tem uma professora antiga que ela falava isso, né? Não, a deficiência não é uma bolsa que você está portando, não é uma carteira que você está guardando, né? Você não está portando aquilo, né? Então, a pessoa não porta, né? Não carrega a sua deficiência. Ela tem deficiência e, antes de ter a deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra. Então, assim, a gente tem que ver, né, o ser humano, e não a deficiência em si, né? Eu trago também aqui, né, no cantinho do slide, o conceito de necessidades educacionais especiais, que foi como eu comentei que seria um dos tópicos comentados, né? Um conceito que está em discussão, né? Um conceito que vem sendo empregado nas discussões acadêmicas, né? Na, na área científica como, né? Um termo que inclui, né? Que engloba pessoas de modo geral, né? Não só pessoas com deficiência, mas que têm necessidades educacionais específicas. Então, assim, eu trago pessoa com deficiência, né? Porque ainda é o termo oficial, né? De legislação brasileira que rege. Então, assim, a gente está utilizando pessoa com deficiência, mas já sim existe, né, algumas discussões que trazem necessidades educacionais específicas, né, que seria exemplo de quê? Pessoas com altas habilidades de superdotação, pessoas com autismo, né? Pessoas com dificuldades de aprendizagem, né? Aqui eu aproveito para citar pessoas que vêm de um contexto social de aprendizagem diferente, né? Que, digamos, não tem deficiência, né? Não é uma pessoa com deficiência, mas que precisa, né? Que necessita, né? De um olhar mais específico para a sua educação, né? Pessoas que vêm de um contexto social diferente, né? Pessoas que vão para a escola, às vezes, com problemas em casa e que na escola elas não conseguem se concentrar. Então, assim, são pessoas que têm necessidade específica, né? Que não têm deficiência necessariamente, mas que precisam de uma atenção, né, mais aguçada para o seu processo de aprendizagem. Então,
sobre, né, pessoa com deficiência e necessidades específicas, era isso que eu gostaria de estar mencionando com vocês, né? Não esquecer da dica de ouro, né, que não existe mais esse termo, certo? É um termo que foi abolido, portador de deficiência ou pessoa com portadora de deficiência, certo? Foi substituído por pessoa com deficiência e sim, em algumas discussões já tem sido utilizado também necessidades educacionais específicas. Não é o foco da nossa discussão hoje, né? Mas eu gosto de estar esclarecendo para que a gente já tenha, né, um pouco de conhecimento acerca dessas expressões, né, que estão aí no nosso dia a dia, né, na comunidade acadêmica, ok? Então, só para complementar o que eu expliquei agora há pouco, né, sobre a questão da pessoa com deficiência, dos recursos, né, então, houve essa inversão, né, da norma, foi necessário inverter aquilo que foi construído como norma, né, e compreender o discurso de deficiência, né, essa questão de ser pessoa com deficiência. A gente, falando sobre esse conceito, pensando sobre a questão de ser, né, pessoa com deficiência, né, existem alguns movimentos que trazem as pessoas com deficiência com essa bandeira, né, de que ser pessoa com deficiência, né, tem objeto de estudo processos sociais, históricos, econômicos, culturais que regulam e controlam a forma acerca de como pensamos e inventamos, né, esses corpos em mentes, certo? Essas pessoas, como elas se falam. Então, assim, foi uma tentativa de diminuir, né, o estigma causado pela deficiência, né, utilizar, então, a troca dessa nomenclatura, ela tem esse objetivo, né, de diminuir esse estigma que tem da pessoa com deficiência, né, de ser uma pessoa, né, que não é capaz, que não consegue, né, pelo contrário, ela precisa, né, de possibilidades assertivas para que ela possa se desenvolver de maneira efetiva como qualquer outra pessoa, certo? É sempre bom também estar lembrando o conceito de inclusão, né? Porque assim, a gente falando de acessibilidade, né? De acessibilidade digital, de deficiência, a gente também, né, pode estar aqui relembrando um pouco sobre o que é a inclusão, né? Então, é um processo sempre inacabado, né? De encontrar maneiras melhores de responder à diversidade, identificar e remover barreiras, garantir presença, participação e sucesso. Ou seja, tudo aquilo que eu venho falando, né, desde as barreiras da acessibilidade, aquelas dimensões, né? Garantir, né, não só o acesso, né, que seria a participação, mas o uso efetivo, né, o sucesso daquela pessoa no seu desenvolvimento. Aqui eu trago também o conceito, né, trago primeiramente uma nuvem de palavras, certo? Onde, né, se destacam algumas expressões relacionadas à acessibilidade digital, né, o que as pessoas podem estar pensando sobre acessibilidade digital, certo? Eu retirei de um artigo que fala sobre acessibilidade digital, sobre pessoas com deficiência visual, de forma mais específica, né? Então, aqui a gente vai estar percebendo algumas palavras como deficiência visual, acessibilidade na web, portais governamentais, acesso à informação, mediação da informação, governo eletrônico, interação humano-computador, arquitetura da informação, tecnologia assistiva, promoção de saúde, acessibilidade à informação, ciência da informação, leis de acesso, estudo de usuários, avaliadores automáticos, né, mediação da informação. Então, a gente pode perceber, né, que existem várias expressões que estão relacionando aí a acessibilidade, né, com questões digitais, certo? O que seria, né, então, a acessibilidade digital, né? É garantir que todas as pessoas possam acessar, compreender, utilizar, interagir e contribuir com o meio digital, né? Inclusive, é lei, né? A LBI, ela tem um capítulo dedicado exclusivamente ao acesso à informação e à comunicação, que aborda justamente a acessibilidade em sites do Brasil. Aquele jogo rápido, né, ele tratava justamente disso, dessa questão de ser penalizado ou não. Faz parte da lei, né? Existe esse capítulo que é totalmente dedicado à questão de acessibilidade em sites no Brasil.
Então, um ambiente digital concebido com acessibilidade deve possibilitar o acesso, né, utilizando que a compreensão seja facilitada para o maior número de pessoas, né? Ou seja, pensar acessibilidade nesse contexto significa conceber ambientes, ferramentas e recursos que, né, sigam as premissas do desenho universal, um outro conceito que eu também vou estar abordando mais detalhadamente aqui com vocês, ou seja, né, melhor para todos. O desenho universal, ele vem com essa premissa, certo? De ser o quê? Né? O que significa desenho universal? Significa design que inclui e design para todos. Esse design universal, ele possui um enfoque no design de produtos, serviços e ambientes a fim de que sejam usáveis pelo maior número de pessoas possível, independente de idade, né, habilidade ou situação, certo? Então, o desenho universal, ele traz, né, 7 princípios, certo? Né, que abordam de maneira mais geral, né, esses princípios, como, né, o desenho universal ele pode ser implementado, certo? E de que maneira ele se torna efetivo. Seriam 7 princípios, que seria o quê? O uso flexível, né, quando se pensa em um design de produtos ou espaços que atendam pessoas com diferentes habilidades e diversas preferências, sendo adaptáveis para qualquer uso, certo? Uso simples e intuitivo, né, que seria o quê? De fácil acesso, né? Quando a gente entra em um site e ele é intuitivo, ele já mostra clique aqui, para saber mais, clique aqui, né? Próxima, mais informações. Então, quando, né, se tem um site, um aplicativo que tem esse uso simples e intuitivo, né, que é de fácil entendimento, que a pessoa possa compreender, independente da sua experiência, conhecimento e habilidade de linguagem ou nível de concentração, esse princípio ele torna, né, as coisas mais fáceis, fica melhor para todos, realmente, né? Informação de fácil percepção. Esse princípio, ele vem como destaque assim em questão de importância quando a gente pensa na acessibilidade, né? Porque informação de fácil percepção, quando a informação necessária é transmitida de forma a atender necessidades do receptor, seja ela uma pessoa estrangeira com dificuldade de visão ou audição. Ou seja, a linguagem, quando ela é adaptada para aquele usuário, né, ela se torna efetiva, né? A gente pode pensar que já tem como exemplo, né, uma pessoa que tem dificuldade de entendimento, né, uma pessoa estrangeira. Então, né, a linguagem ela é muito importante quando a gente pensa o público-alvo da educação, né, inclusiva, que às vezes nós, né, precisamos trabalhar conceitos mais específicos, né, de acordo com a norma, mas é sempre bom estar atento a essa questão de, né, adaptar a linguagem para aquele público que você está falando, para que fique, né, uma mensagem clara, para que não ocorra ruídos na comunicação, né, que a pessoa realmente entenda o que você está falando. Então, assim, esse princípio ele é muito importante porque ele toca justamente na questão da comunicação, né, de como a gente pode estar pensando, né, uma informação de fácil percepção, certo? Isso não só no âmbito digital, né, como no social, certo? Então, tolerante ao erro, né? Previsto para minimizar os riscos e possíveis consequências de ações acidentais e não intencionais, certo? Baixo esforço físico, né? O que seria, né? Para ser usado eficientemente com conforto e com mínimo de fadiga, né? Quando tem, né, vários cliques aqui, passo para cá, isso aí, né, torna um esforço repetitivo e cansativo para as pessoas com deficiência, né? Não só com deficiência, né, mas de maneira geral, quando a pessoa precisa acessar um site, precisa acessar um aplicativo e que ele tem um baixo esforço físico, né, é muito melhor, é muito mais confortável para estar se utilizando em diversos âmbitos, certo? Então, o próximo princípio seria dimensão e espaço para uso e interação, né? Estabelece dimensões e espaços apropriados para o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo, obesos, anãos, de postura ou mobilidade de usuário, pessoas de cadeira de rodas, com cadeiras de bebê e bengalas, né? O sétimo princípio seria uso equiparável,
né? São espaços, objetos e produtos que podem ser utilizados por pessoas diferentes, com diferentes capacidades, tornando ambientes iguais para todos, né? Ou seja, é um espaço onde, né, independentemente da especificidade da pessoa, né, ele vai ser um ambiente igual para todos, certo? Eu trago também aqui o conceito de tecnologia assistiva, né, que seria o conjunto de técnicas, aparelhos, instrumentos, produtos e procedimentos que visam auxiliar a mobilidade, a percepção e a utilização por meio de ambientes e seus elementos por pessoas com deficiência. Ou seja, existe, né, aqui no meu slide eu trago uma imagem com um celular, né, de uma orelha com um aparelho auditivo e uma prótese, né, de perna. Então, explicar que existem tanto as tecnologias de alto custo, como as de baixo custo, que podem ser adaptadas, né, com materiais do nosso dia a dia. Aqui eu trago um exemplo de recursos gratuitos, certo? Para incluir pessoas com deficiência. Essa imagem aí abaixo mostra, né, o exemplo de um editor livre de prancha, né? Então, assim, pensa aí, tente se comunicar sem utilizar a fala e nem os gestos, não é nada fácil. Então, assim, esse software, ele oferece ao usuário a possibilidade de se comunicar através de imagens e símbolos, chamados de prancha de comunicação, certo? Então, assim, tecnologia assistiva muito utilizada, né, principalmente por pessoas com síndrome de Down, né, pessoas com autismo, pessoas que não conseguem verbalizar seus sentimentos, seus sentidos, e que conseguem, né, expressar, né, diante dessas pranchas de comunicação. Então, pessoas que têm dificuldade de fala, né, paralisia. Então, é uma tecnologia que, né, ajuda muito, né, nesse sentido de estar se comunicando, certo? Então, muito boa, quem, né, puder e quiser pesquisar um pouco mais sobre prancha, né, se interessa mais, pode olhar a prancha de comunicação, que vai ter vários exemplos, né, tem muito material na internet bom, que vale a pena dar uma conferida, tá? Aqui eu trago outros exemplos, né, de prancha de comunicação, que pode ser utilizado também, né, não só físico, né, impresso em um papel, como pode ser utilizado em tablet, smartphone, né? E imprimir e reunir essas imagens e símbolos em uma prancheta, caderno, pasta, né? Cartão para que as pessoas com dificuldade de fala possam manusear e mostrar o que desejam expressar. Né? Por ser um software livre, tanto o professor como a família, um amigo, pode fazer, né, o uso possível dessa comunicação, né, para que o usuário seja possa se comunicar em qualquer espaço, né, lugar ou situação. Então, nós temos o exemplo da prancha multiplataforma livre, a prancha livre de comunicação, teclado virtual, que é, né, a pessoa vai lá e digita o que tá sentindo, o que está pensando, o que está querendo, né, e editor livre de prancha que você vai escolhendo, né, junto com a pessoa, ícones que façam com que a pessoa, né, expresse aquele sentimento do momento. Né? Então, como tinha na figura anterior, né? Um menino, né, uma xícara, um, um pão, né, um leite, e aí ele vai, né, é hora de lanchar, ele já sabe o que ele quer comer, então ele vai ali na prancha e ele mostra, né, o que é que ele quer. Né, hora de tomar banho, hora de se arrumar. Então, a prancha ela vai ser organizada nesse sentido, né, de estar com figuras, né, e símbolos relacionados ao dia a dia, a rotina daquela pessoa e que ela quer se comunicar nesse sentido. Né. Eu trago aqui também um mouse ocular, certo? É uma, tem uma utilidade, né, incrível, certo? Isso aqui é utilizado, né, através de piscadelas e movimento da boca, né? A pessoa pode movimentar e acessar qualquer aplicativo, pode navegar por qualquer site, né, na internet, e ele pode ser usado em um conjunto de características, né, de tipo de coisas que você quer produzir, né, ou seja, é um recurso que possibilita digitar utilizando os olhos e a boca, né, como se fosse um, um leitor, né, um leitor de tela, onde você só mexe nos olhos
e a boca vai conseguir fazer, né, a digitação do que você pretende e vai ser pesquisado. Então, assim, é muito bom. Aqui eu trago outros recursos, né? Esses daqui são de uma pesquisa da autora Deise Barbosa. Ela até fala um pouco sobre recursos digitais, né? Explica que esses recursos eles podem auxiliar as pessoas com deficiência em todos os espaços, tempos, buscando encontrar caminhos alternativos para o desenvolvimento de habilidades e competências, né? Então, aqui traz o DOSBox, que é um sistema destinado ao uso do computador através do controle de voz, indicado para quem tem deficiência visual e dificuldades de leitura e escrita. Tem aqui o Soroban Virtual, que é um ábaco de desenvolvimento lógico, matemático, então, assim, utilizado, né, para estudantes que têm baixa visão ou que possuem, né, dificuldades em operações matemáticas. O NVDA, que é um leitor de tela em código aberto para deficientes visuais e motores, né? O GCrypt, que é um game para estimulação de pessoas com síndrome de Down. Então, assim, são opções de tecnologias acessíveis, né, que facilitam demais, né, o dia a dia dessas pessoas, né, que têm, né, dessas pessoas com deficiência. Então, são dicas, né, imprescindíveis para quem está querendo refletir mais sobre, né, querendo conhecer um pouco mais sobre essas possibilidades de tecnologia assistiva, certo? Existe também um software que permite a leitura e programação de livros em formato digital e acessível, né, indicado para alunos com deficiência visual e dificuldades de leitura e escrita. Tem o Eugênio, que é um preditor de texto, para quem tem dificuldade, né, de leitura e escrita. O Microfênix, que controla, né, o computador através de voz ou som, para deficientes motores. E também tem um software que, né, traz estratégias para desenvolvimento global, né, pessoas com deficiência intelectual e dificuldades de aprendizagem, né? Então, ou seja, existe uma gama, né, de ferramentas digitais que estão aí para facilitar, né, o dia a dia dessas pessoas que têm alguma dificuldade, né, que precisam estar com esse nível de programas, né, para que facilite seu dia a dia, que facilite seu aprendizado. Eu trago também aqui outros exemplos de tecnologia assistiva, né, que seriam os ampliadores de tela, muito utilizados por pessoas com baixa visão, certo? São ampliadores de tela, são softwares que, né, possibilitam ampliar a tela um pouco mais, para dependendo da dificuldade daquele aluno, né, do nível de baixa visão dele. Então, vai ampliar a tela, vai ampliar a letra, figuras, né, tudo que é preciso ser acessado por aquela pessoa e vai garantir que ela realmente tenha, né, conhecimento do que está sendo trabalhado, né? Existe também, né, as opções de mudança de esquema de cores, né, geralmente para pessoas também com baixa visão, pessoas daltônicas, né, que precisam de um contraste melhor de cores para que eles entendam o que está sendo projetado, né, a comunicação aumentada e alternativa, alternativas para o mouse, para o teclado, conversores tanto de fala para texto, como de texto para áudio, né, tradutores de português para libras, facilitadores de leitura na web. Então, assim, são vários recursos, né, de tecnologia assistiva que estão aí disponíveis, né, muitos de forma grátis, que facilitam demais o cotidiano das pessoas que necessitam desses recursos, né? Então, pessoal, a gente já falou um pouco, né, sobre os conceitos de acessibilidade digital, alguns exemplos de tecnologias assistivas, né, mas, assim, com relação ao conteúdo digital, né, assim, o que podemos fazer para garantir acessibilidade nesse meio, né? Será que nós temos que produzir versões alternativas, várias versões, né? Uma para cada especificidade, para cada necessidade, né? Quando a gente fala em conteúdo acessível, né, nós temos que ter alguns cuidados, né? Pensar algumas questões, que seriam o quê? Por exemplo, descrever imagens, gráficos, figuras, né? Quando se tem pessoas com deficiência física, deficiência visual,
ter o cuidado de propor atividades que, né, podem ser excludentes quando se tem estudantes cadeirantes. Então, sempre estar pensando como isso pode estar impactando, né, na proposição de uma atividade, né, aquela pessoa, como é que ela está se sentindo, quando eu faço uma atividade em grupo, em conjunto, né, o que é que ela pensa que, né, vai conseguir realizar, como ela vai conseguir realizar, né? Então, estar sempre atento a esse tipo de questão é de suma importância para que o aluno se sinta acolhido, né? Que ele se sinta presente naquela turma, né? Naquela aula. Às vezes a gente exclui sem perceber quando está organizando uma atividade, né? E que não, infelizmente, não se toca, né? Que aquela atividade específica vai excluir algumas pessoas, né? Então, é o cuidado com a postura e a maneira como falamos quando temos estudantes surdos e seus intérpretes em sala, né? Eu coloquei esse exemplo, né? Existem vários, mas eu coloquei esse exemplo, né? Para a gente estar refletindo também sobre essa questão, né? Às vezes a gente tem um aluno surdo na sala e a gente sempre fala diretamente com o intérprete, né? Não pensa em falar, né, um pouco mais devagar, olhando para o surdo, né? Entendendo as expressões que ele está, né, ali demonstrando, né? Assim, existe uma variedade de perfis de pessoas surdas. Então, às vezes vai ter uma pessoa surda que consegue fazer leitura labial, né? Vai ter aquela pessoa que não consegue, né? Então, assim, mas sempre vai ter a pessoa, né, o ser humano ali que quer saber que está sendo, né, considerado. Então, sempre falar olhando, né, não falar de costas, quando tiver uma imagem para ser descrita com mais precisão, né, assim, chega perto, conversar, né, tentar fazer essa mediação com as expressões faciais, né, às vezes a gente consegue se comunicar, né, e realmente se relacionar com aquele aluno, né? Não é só a questão de, ele tem um intérprete, o intérprete cuida dele, né? Eu acho que é até uma questão que a gente sempre tem que relembrar, né? Que quando um aluno, né, com deficiência está na sala de aula, ele não é o aluno do intérprete, né? Ele não é o aluno do professor de educação especial, ele é o aluno da escola, ele é o aluno daquela turma. Então, assim, é a comunidade escolar que tem que dar conta de todas as situações, né? Ele não é aluno daquele professor só, né? É um conjunto, são várias pessoas. Então, assim, a gente tem que ir com essa consciência também, né? De que não é só, aquele aluno é de professor tal, né? O intérprete está ali, ele vai resolver todos os problemas. Não, eu tenho que entrar naquele universo, né? Eu tenho que buscar conhecer aquele aluno, né? Me relacionar com ele. Afinal de contas, nós já estamos construindo, né, um aprendizado juntos. Então, nada mais justo do que a gente estar sempre atento a essas atitudes, né? Volto a mencionar, né? A barreira atitudinal. A gente está sempre atento a não agir com, né, discriminação, preconceito, não criar estereótipos, né, estigmas de que aquela pessoa, aquele aluno não tem capacidade, né? Pelo contrário, nós temos que notar as potencialidades para poder estar utilizando, né? Então, o conhecimento do aluno, né? Eu acabei entrando já um pouco sobre esse, esse slide, né, no slide anterior, né, que seria o conhecimento do aluno e dos contextos escolares, né? Então, assim, como eu já falei agora há pouco, né, o primeiro passo é conhecer o seu aluno. Não adianta, assim, pensar em diversas atividades, recursos tecnológicos, se quando você chega na sala de aula, né, você vai simplesmente colocar aquela ferramenta sem saber se o aluno, né, conhece, se interessa, se é adequada para aquela necessidade específica que ele tem, né? Então, assim, o primeiro passo é pensar nisso, né? Conhecer o aluno, certo? Conhecer suas experiências de vida, seu retrospecto educacional, suas dificuldades e necessidades, né? Eu aproveito para enfatizar, né, que às vezes a gente tem uns alunos que estão passando por momentos, né, difíceis. Vale a pena lembrar, né, que a gente vem aí de uma pandemia, né, que assim de um vírus que infelizmente ainda não se dissipou, né, totalmente. Então a gente vive nesse, né, vai e volta, né, vai para a escola, não sabe se vai fechar de novo, né? Tem alunos que infelizmente vão para a escola já
né, com a garantia de uma alimentação, né, pelo menos de 2 refeições por dia, né, aquele lanche, aquele almoço. Então, assim, considerar, né, as experiências de vida, são alunos que vêm de outras realidades, então, assim, às vezes não é um aluno com deficiência, mas que está com muita dificuldade e o professor, quando ele conhece aquele aluno, ele sabe, ele está com, né, dificuldades em casa, né, e ali tem um olhar mais diferenciado para aquele processo de aprendizagem, né, porque a gente não pode só considerar o que vai para o papel, né, o que realmente está escrito, né, porque aquele aluno avançou, né, didaticamente, mas pensar, né, de maneira geral, né, no contexto específico, né, geral da vida dele. Né, o que é que eu posso fazer para que ele alcance, já que ele está passando por tal dificuldade, né? Então, nesse cenário, a gente também tem, né, colaboradores que são essenciais, né, que seriam o quê? As famílias, né, e os demais entes escolares. Como eu disse, a comunidade escolar, ela tem participação imprescindível no desenvolvimento, né, na aprendizagem dessa pessoa, desse aluno. Então, ele não passa pela escola sem, né, sofrer essas influências, né, de desenvolvimento, né, de autonomia. Então, assim, todos, né, têm papel fundamental para o desenvolvimento dessa pessoa, né, enquanto cidadão. Então, isso fará fundamental, né? Isso será fundamental para traçar os objetivos para a escolha adequada dos recursos, das abordagens metodológicas e das atividades a serem propostas para a turma, né? Ou seja, conhecendo o aluno, conhecendo o seu contexto de vida, é mais fácil que o professor consiga, né, selecionar recursos, né, e pensar atividades que possam ser empregadas de forma significativa para a aprendizagem daquele aluno, certo? Então, procurar realizar atividades coletivas ou em duplas, trios, né, pode ser uma forte estratégia de inclusão, que não exige necessariamente a utilização de nenhum recurso específico, né? Como eu disse, o desenho universal, ele vem, né, com esse conceito de atender a todos, né, de incluir a todos, e isso toca, né, quando a gente pensa numa atividade que englobe o maior número de pessoas, certo? Não é fácil, né, realmente, mas eu acho que esse exercício tem que estar sendo feito diariamente, né, no nosso exercício, né, na nossa profissão, né, de estar pensando sempre em como minimizar essas barreiras, certo? Então, outros aspectos importantes com relação ao conteúdo, né? Facilitar para que o estudante encontre e possa focar sua atenção nas partes mais importantes do conteúdo, ou seja, às vezes a gente peca quando quer trabalhar aquele conceito, né, ao pé da letra, como se fala, né? E às vezes você, né, desmiuçando, você deixando em pedaços, em partes, né, como se fosse, digamos, um mapa mental, onde palavras-chave vão chegar a um conceito. Um mapa mental é um exemplo muito bom de se trabalhar aspectos, né, importantes de um conteúdo, porque através de palavras-chave você vai chegando, né, ao conceito principal. Né? Você pega a palavra principal, que é aquele conceito, e vai, né, relacionando com palavras-chave que podem descrever, né, o que é aquilo que está significando. Então, assim, é sempre focar no mais importante do conteúdo, né, e não de maneira geral. Então, assim, não utilizar elementos decorativos que possam distrair ou desviar a atenção do estudante, certo? Evitar o uso de elementos piscantes ou que se movam sem necessidade. Isso aqui é uma dica muito importante, né, quando a gente pensa no material acessível, porque às vezes tira o foco do aluno, né, e a gente não sabe porque o assunto não está sendo interessante, porque não está sendo pertinente para aquela aprendizagem. E, às vezes, é só isso, é algum aspecto da nossa produção, né, da nossa exposição, que não está sendo aliado com aquele contexto. Né? Então, assim, evitar, é sempre bom evitar o uso de elementos desnecessários, né, que não tenham relação com o que está sendo explicado. Por exemplo, às vezes a gente coloca, né, um elemento, um gráfico, uma imagem que faça relação com o contexto que a gente está explicando. Mas, às vezes, a gente só enfeita com alguma coisa que não tem relação. Então, aquilo ali é uma informação desnecessária, certo? Que pode simplesmente causar, né, confusão quando o estudante, né, tá começando a entender o assunto, está começando a relacionar os conceitos, né, conceito com objeto,
e simplesmente aparece uma imagem que não tem nada a ver. Isso acontece muito, né? Eu tenho como exemplo o próprio curso, né? O curso de Letras Libras que eu fiz, assim, às vezes em alguma apresentação de slide acontecia muito de ter algum elemento que não fazia sentido, né? Para o estudante surdo, porque ele olhava e dizia, essa imagem não tem relação com o texto que está sendo explicado, então eu não entendi, né? Então existem, né, algumas é, figuras de linguagem que nós ouvintes, né, as pessoas que escutam e oralizam, utilizam, que as pessoas surdas, por exemplo, não entendem, né? Então, assim, para eles, figuras de linguagem são mais difíceis de entender, né? Então, assim, voltando para aquela questão do uso flexível da informação, né? Adequar a fala, a comunicação para que chegue, né, a informação de forma mais certa para aquela pessoa, né? Mais eficiente. Então, assim, como essas dicas aqui, né? Evitar elementos que se movam, que não condizem com o que você está explicando, que não somam com o que você está explicando, né? Ter cuidado e não utilizar. Outros exemplos, né? Agora falando sobre a produção de textos, né? Para a criação de textos, né? Sempre utilizar preferencialmente fontes sem serifa. O que seria fontes sem serifa, certo? São pequenos, né? Serifas, elas são pequenos prolongamentos nas hastes das letras, né? As fontes são mais utilizadas que não possuem serifas Santa Roma, Arial e Verdun, certo? Se o texto for impresso, atentar para o tamanho da fonte, certo? Então, não amplia demais, nem também deixa muito pequena, né? Essa fonte, ela geralmente pode variar entre 16, 18 e 24, sendo com ou sem negrito, certo? Depende da necessidade do usuário. Eu volto a teclar, né, naquela palavra, naquela frase, conhecer o aluno. Então, às vezes a gente tem um aluno que tem, né, uma deficiência né, na visão, que vê um pouco menos, que tem a baixa visão. Então, conversar com o aluno, saber qual é a letra que ele prefere, certo? O tamanho que é ideal, para que esse aluno ele não tenha dificuldade, né, no momento de estar fazendo a sua leitura, né, e né, por exemplo, simplesmente não ter um tamanho adequado, ele ser prejudicado. Então, estar sempre atento a essas questões. Acredito que seja nesse sentido, assim, é muito importante que a gente sempre opte, né, por conhecer o aluno, estar conversando com ele, saber se está sendo adequado, se tem como melhorar, né? Isso é muito importante para que ajude no processo de aprendizagem dele. Então, escolha cores adequadas. Opte por combinações que ofereçam um bom contraste entre fonte e fundo. Essa dica ela é muito importante quando a gente pensa em pessoas que têm, né, alguma dificuldade para estar, né, usando, né, utilizando uma tela ou até um texto impresso mesmo e que não consegue focar a atenção, né, e tem a dificuldade, que tem a baixa visão também, né? Então, na dúvida, sempre use o texto preto, né, sobre um fundo branco, como eu estou utilizando aqui nos meus slides, certo? Utilize o verificador de acessibilidade do Word, quando se possível, se você estiver utilizando o Word, né, ele tem essa ferramenta, né, que procura por formatações que possam causar problemas nessa interação com o leitor de telas, né, e explica também, né, apresenta um tutorial de como corrigir o problema. Então, assim, o Word ele tem essa ferramenta, né, e ele é muito positivo nesse sentido, porque ajuda quando a gente, né, está produzindo aquele material. Com relação a slides, por exemplo, né? Os slides eles podem ser feitos de maneira a atender os mais diversos alunos, como letra em contraste, fundo neutro, como eu comentei, dentre outros, né? Que podem depender do aluno. Então, assim, as cores, elas podem influenciar nesse processo. Então, por isso, é importante destacar que o contraste de cores geralmente é mais efetivo em sua maioria, né? Os tipos de fonte também auxiliam no processo, então, fontes sem serifas ajudam mais na visualização de pessoas com baixa visão, como expliquei agora, né? Não deve ser utilizado conteúdo piscante, passível de causar ataques, né? Às vezes as pessoas não percebem que digamos, algumas pessoas não conseguem focar sua visão, né, sua atenção diretamente para os slides. Então, assim, às vezes
existe, né, a gente coloca algum recurso, né, uma ferramenta que tem um elemento piscante e não percebe que aquilo ali causa verdadeiro horror na visão de alguém. Então, assim, sempre estar atento a isso. Né? Aqui no meu slide eu tenho duas figuras à direita, certo? Então, mostrando os exemplos, né, de fonte com serifa e sem serifa. Né? Esse primeiro exemplo, primeira imagem é de exemplo sem serifa. Nós temos aí a letra em Arial, pode ser Arial, Verdana, Tahoma, como eu expliquei agora há pouco. Vocês podem perceber que a letra ela é um pouco mais retinha, né? Ela não tem nenhum desenho, né? Assim, é uma letra mais enxuta, digamos assim. Né? Ela não tem nenhum tipo de prolongamento em nenhuma das suas pontas, né? E já a letra com serifa, que é da imagem abaixo, ela já apresenta, né, um detalhezinho diferente, né, uns risquinhos, né, que aí seria um exemplo de times. Né? Vocês podem perceber que ela já tem desenho né, a letra A, e cada pontinha, assim como a parte superior, já tem uma esticadinha, um desenho, né, para diferenciar de outras letras. Então, assim, é utilizado para várias situações, né? A gente tem uma gama de opções de letras e tal, de estilos, mas que quando a gente for pensar em acessibilidade, elas realmente não entram, né, no contexto de acessibilidade, quando a gente pensa com pessoas que possam ter alguma dificuldade para estar entendendo o que aquilo está mostrando. Né? Então, é importante estar atento também, como eu disse, sempre conhecer o aluno, né? Quer dizer, eu sou obrigada a usar só essa letra. Não, a gente pode pensar que quanto mais acessível, a quanto mais pessoas chegar ao nosso conteúdo, né, vai ser melhor. Então, se puder evitar, se puder utilizar uma fonte sem serifa, né, utilizar um fundo, né, um contraste bom, né, a gente vai estar chegando a mais pessoas, né, de maneira mais significativa e aquilo ali vai ser melhor para todo mundo. Né? Aqui eu trago mais exemplos, né, de tipos de fontes, né, recursos que a gente às vezes usa, né, como também organizações de elementos como imagens, né, texto e imagem, né, cor e fundo. Né? Eu tenho aqui na primeira imagem o canto superior, né, esquerdo, evitar utilizar texto todo em maiúsculo. Né? Assim, vocês podem perceber que é uma frase que se destaca justamente por estar toda em maiúsculo, né? Então, assim, imagine só ler um texto todo em maiúsculo, né? Parece que a pessoa está o tempo todo gritando, destacando que quer falar com você. Então, assim, evitar, né, o uso de maiúsculo, porque realmente existe a norma, né, para a gente utilizar em algumas situações e que no texto não fica agradável para a leitura. Né? Então, assim, estar sempre atento a isso. Evitar utilizar texto todo em itálico, né, também, a opção itálico, tanto a itálico como o negrito, né, eles existem por uma razão e eles são aplicados em situações específicas. Então, assim, utilizar o itálico em um texto todo, assim, não é viável, não é confortável visivelmente, né, visualmente. Então, assim, evitar, certo? Assim como limitar o uso de texto todo em negrito, né? A gente até consegue estar lendo um texto, né, assim, de forma confortável, tá lendo um texto e simplesmente dar uma olhadinha, mas o texto todo, né, fica cansativo, cansa a vista, né? Imagina para uma pessoa com baixa visão, né, que já precisa ter um pouco mais de esforço para ler. Então, pensar nisso, né, antes de mais nada, né? Não utilizar a fonte cursiva, né, apesar de ser uma fonte que é bem desenhada, né, que é bem articulada, é possível perceber que ela não é muito boa de ler, né? Então, pessoas que têm dificuldade de leitura vão sentir mais dificuldade ainda, então tem que prestar atenção nessa questão de fonte, de uso de fonte, né? Então, uma fonte cursiva não dá certo, né? Quando a gente pensa em questão de acessibilidade. Não utilizar fonte decorada. Essa fonte decorada, né, ela, além de distrair, né, não é muito confortável para a visão. Então, quando um aluno com dislexia, ou, né, TDAH, que não consegue ter um acompanhamento melhor, né, e maior daquela frase, quando ela pega uma letra assim,
ele vai ter muito mais dificuldade para acompanhar, certo? Então, assim, tá sempre atento a isso, de não, né, tá utilizando, não tá dificultando ainda mais, né, aquele processo, aquele momento que o aluno vai precisar, né, ler alguma coisa. E cuidado com o contraste, certo? Aqui a gente visivelmente tem um exemplo de contraste ruim, né? Que seria o quê? Uma letra amarela com um fundo verde, sim. Né? Assim, não precisa nem falar tanto, né? Assim, dá para ver que não é confortável para a vista, né? Pode-se dizer que se você olhar por alguns minutos, sua vista vai doer, certo? Então, assim, prestar atenção que às vezes a gente faz esse tipo de contraste sem perceber, né, que não está sendo confortável, que não é legal, né, e acaba, né, dissipando isso para outras pessoas. Então, sempre está atento ao tipo de contraste. Nós temos aqui dois exemplos, né, na imagem da direita, do canto inferior, né, nós temos dois exemplos de não usar, né, e um de usar. Como seriam esses contrastes, né? Então, a primeira imagem, ela tem dá para ver que tem uma imagem por trás, né, de natureza, como se tivesse uma plantinha, e um texto com a letra branca. Então, assim, percebe-se que você lê algumas palavras, né, de maneira mais fácil, mas que outras são muito difíceis de ler porque elas estão se estão virando, né, não dá para perceber o que é imagem e o que é letra, né, que elas estão se confundindo, se misturando demais. Então, assim, não é um exemplo, né, de se usar, certo? A segunda imagem, nós temos a letra vermelha com fundo azul, né? Como eu comentei do contraste, letra amarela com fundo verde, assim, para os olhos é muito desconfortável, né? Imagine você pegar um slide todo assim, um texto todo assim, né? Onde você vai ver letras vermelhas, né? A fonte também não ajuda, dá para perceber que a fonte não ajuda, então quase que não dá para ler nenhuma palavra dessa, né? Se você fizer muito esforço, você consegue. Né? Mas imagine uma pessoa que já tem dificuldade de leitura, uma pessoa que já tem baixa visão, né? Então, assim, sempre se colocar nesse lugar, né, de que seria, né, confortável para mim? Não. Então, assim, o que é que eu posso fazer, né, para melhorar essa questão? Eu estou vendo aqui que não é confortável. Então, se não é confortável para mim, por que vai ser para outra pessoa, né? E, assim, tem a terceira imagem que mostra um design, né? Tem a frase design gráfico, né? E aí que mostra um design que realmente é adequado, né? Que seria um fundo preto com letra branca. Vocês percebem que é bem mais confortável de ler. A letra também, apesar de ser uma letra mais desenhadinha, também não é difícil de ler porque ela está numa fonte maior, certo? Então, todo esse cuidado na hora de estar pensando, né, a letra, o tipo de fonte, o fundo, tudo isso vai ser, né, de extrema relevância quando chegar aquele aluno que tem, né, alguma necessidade específica. Aqui eu trago outros exemplos, certo? Sobre cor de fonte e fundo, né, mais especificamente. A imagem de cima, né, que está no canto direito do slide, ela mostra fontes e fundos, né? Fontes não, desculpa. Cor de fonte, né, e fundo que realmente, né, vale a pena utilizar, que são confortáveis e que são adequadas tanto para pessoas com, né, que são daltônicas, pessoas com baixa visão, certo? Pessoas com dislexia, pessoas com déficit de atenção, pessoas autistas, certo? Então, tem todo esse contexto, certo? Então, fundo branco com fonte preta é excelente, né? É uma das formações que mais dão certo, né? Assim, né? Não tem erro, né? Fundo cinza claro com fonte preta, fica muito confortável, né? Usar para destacar alguma coisa, alguma frase, algum texto, vale muito a pena, né? Fundo verde claro com fonte preta, também fica muito bom, certo? Confortável demais, né? Aqui os exemplos estão com letra maiúscula, né? Mas é só a título de exemplo para vocês verem como fica a letra, né? A distribuição da letra no fundo, certo? Não é mais aquela dica de atenção com fonte, né?
fonte toda maiúscula, né? Prestar atenção em que contexto vai ser utilizado, né? Se for para destacar alguma coisa, como eu estou usando aqui, é válido, né? Vale a pena colocar, mas por um texto todo realmente não dá, certo? Então, fundo preto com fonte branca fica muito bom também, né? Utilizo bastante, gosto muito desse fundo, né? Fica um contraste muito bom, certo? E, assim, visualmente bem confortável, então é ok, né? E fundo preto com fonte amarela, né? Também fica muito bom, não causa nenhum tipo de desconforto, né? Não fica cansativo para a vista e a pessoa consegue, né, aprender o que está passando na tela direitinho, certo? Abaixo, né, no canto inferior à esquerda, nós temos o fundo amarelo com fonte verde, né? Assim como estava no exemplo anterior, né? Só que está trocado. Também não dá certo. Assim, são cores que não combinam, que não ficam eficientes, né? Quando a gente está querendo passar alguma informação. Fundo azul claro com fonte branca. Também fica praticamente imperceptível, né? Assim, a leitura. Se for um texto com letra minúscula, por exemplo, você vai conseguir ler metade do texto e depois já vai se perder, porque são cores que, né, são muito parecidas em sua tonalidade e que realmente não destacam o que é preciso. Então, não combina, não dá certo, né? Assim como a fundo vermelho com fonte lilás, né? Assim, causa até um, uma situação ruim, né? Você tá um sentimento ruim, na verdade, né? Assim, um mal-estar de estar tá olhando um fundo vermelho com a fonte lilás. Então, ficar atento a isso também. Assim, quando são cores de tonalidades parecidas, né, fica, né, pior ainda. Então, tem que ver, né, as indicações de cor, de fonte e fundo, né, que realmente se complementam, que realmente combinam, né? Assim como fundo vermelho com fonte preta, né? Apesar de serem cores bem diferentes, fica muito chamativo, na verdade, né? Então, assim, não cumpre o papel de comunicação que é desejado, né? Fica ruim para identificar. É uma cor escura por cima de outra cor escura, né? Não fica legal. Eu trago aqui também, né, alguns exemplos de como utilizar listas, certo? Eu não sei se vocês perceberam, né? Eu ia até comentar no início, mas acabou passando. Não sei se vocês perceberam, mas todos os meus tópicos estão elencados com um marcador, né? Esse quadradinho que está sempre antes da frase, certo? Então, assim, esse marcador, ele é de extrema importância para aquelas pessoas que utilizam leitores de tela, certo? Então, assim, sempre estar atento quando não é necessário que você use, né, num texto corrido, por exemplo, né? Mas quando você quiser enfatizar algum conceito, quando você vai citar alguma questão que possui mais de uma, né, possibilidade, né, aqui como exemplo, né, que a gente tem conceito de qualidade de uso, né? Eu estou passando a informação para aquele usuário de que são, né, que existem alguns, né, conceitos de qualidade de uso que se relacionam para que se tenha essa qualidade de uso, né? Que seria o quê? Acessibilidade, usabilidade e comunicabilidade. Os conceitos de qualidade de uso, eles estão entrelaçados entre esses três tipos, certo? Então, quando eu vou dizer isso para o aluno, quando eu coloco isso num texto, eu tenho que estar atento ao quê? Aqui ele vai, né, ter o acesso à informação. Os leitores de telas, eles são muito eficientes, mas em alguns pontos eles deixam a desejar, né? Ou seja, eles não identificam que existe esse tipo de informação quando não está indicado, né? Quando está indicado, eles vão fazer a leitura. Quando não está, aí realmente passa. E o que é que acontece? O estudante que não enxerga, né? Ele está ali com o leitor de tela e ele só vai ter acesso ao que o leitor de tela está fazendo. Então, se ele simplesmente passar para conceito de qualidade de uso, esse procedimento informa, ele não vai saber o que se relaciona a conceito de qualidade de uso, porque o leitor simplesmente passou essa informação, né? Então, assim, sempre estar atento a elencar quando você quer
destacar elementos de um conceito, né? Eu indico que use ou marcadores, como fiz, né? Pode ser aquelas numerações, né? 1, 2, 3, 4, 5, como eu fiz naquele nosso jogo rápido, onde eu coloquei 1, 2, 3 e 4, ou com letras, também tem a opção da letra, né? Então, assim, fica a critério de uso de cada pessoa, mas que, né, ficar atento a isso, né? A selecionar, né, quais são as informações necessárias quando se tem um conceito com mais de um item, né? Sempre elencar, né, colocar um marcadorzinho para que ele tenha acesso a essa informação, certo? Esse procedimento informa o usuário e leitor de telas que se trata de uma lista, né, com diversos itens, como eu comentei, e também, né, melhor orienta usuários surdos. Às vezes o surdo, né, ele está, digamos, né, por exemplo, está utilizando um aplicativo, né? A gente, às vezes, não sei se vocês já chegaram a abrir, né, por curiosidade, né, ou para ver como funciona, um aplicativo acessível que tem na maioria dos sites, que é o Rental, certo? Então, você vai lá, né, abre a janelinha de Libras e vê, né, quando você clica na palavra, o software ele vai fazer a sinalização, né? Na maioria das vezes, alguns sinais não existem dentro daquele, né, glossário que ele tem, então ele faz a datilologia, que é como se fosse uma soletração, né, da palavra que está sendo selecionada, né? Mas na maioria das vezes ele faz uma sinalização bem coerente, né, bem verídica com o que está sendo pretendido. Mas, se a gente for pensar nesse tipo, né, quando você vai clicando, vai clicando, vai clicando, e às vezes ele não identifica. É isso que acontece justamente quando não se tem, né, questões de identificação. Quase dá certo. Qualquer jeito eu preciso, porque se eu não botar para carregar. Esteja
Então, nós temos aqui também, né, um exemplo de fonte, né, de tipos de fontes que foram criadas especificamente para facilitar a leitura de quem tem dificuldade nessa área, né? Então, aqui nós temos um exemplo nessa imagem abaixo, né, que é o caso da Open Dyslexia, né? Foi produzido esse software, né, especificamente para pessoas com dislexia, né, que têm dificuldade, né, na leitura, certo? Então, essa fonte apresenta características, né, caracteres com formato diferenciado, específico para melhorar a leitura de pessoas com dislexia, né, já que proporciona uma maior distinção entre os caracteres, evitando causar confusão, como pode ser visto na comparação da imagem abaixo, né? Então, assim, vocês podem ver, tem alguns exemplos de fonte, né, como Verdana, Times, e a Open Dyslexia aqui né, no meio entre elas, que mostra em que é como se fosse um, uma diferenciação no tamanho da letra, que faz com que a pessoa com dislexia ela não se perca ao ler, certo? Então, vocês podem ver que ela tem, né, um formato diferenciado, né, meio desenhado, e um pouco mais grosso em algumas partes de cada letra, né? Então, isso facilita na hora que a pessoa vai ler, certo? Então, é uma opção, né, muito interessante, certo? Para quem tem aluno com dislexia, né? Quem quiser fazer um teste, dá uma olhadinha de como funciona, né? O site. É só vocês pesquisarem como Open Dyslexia que vai aparecer, né, a possibilidade de você estar verificando como essa fonte funciona, né? Ela é muito, muito interessante para quem tem dislexia, certo? Vale a pena conferir. Aqui eu trago também algumas informações sobre, né, a respeito de como descrever imagens, certo? Então, assim, ao inserir imagens que transmitam informações, é preciso oferecer uma descrição, certo? Então, essa descrição, ela permite que, né, eu volto a falar sobre os leitores de tela, porque são softwares muito utilizados e que, assim, eles são entraves efetivos, né, quando se trata de pessoas com deficiência visual. Então, assim, são realmente empecilhos para que aquela pessoa tenha acesso àquele, né, aquele assunto, aquela informação. Então, assim, eu estou sempre repetindo sobre leitores, porque é uma das ferramentas que realmente, assim, são imprescindíveis para as pessoas que precisam, certo? Então, esses leitores de tela, né, ou pessoas que possuem conexões lentas com a internet, né, que, né, possam ter acesso ao conteúdo de imagem, certo? Então, no caso de imagens complexas, deve ter uma alternativa textual fornecida no contexto, né, do que está sendo explicado, ou em outra página, né? Aqui eu trago na parte inferior do slide, né, abaixo, do lado direito, a descrição, né? Do lado direito tem a imagem de uma mão, né? Está imobilizada, e do lado esquerdo eu tenho, né, um textinho com a descrição dessa imagem. Seria o quê? Mão direita usando equipamentos de imobilização, né, entre parênteses, taxa rígida, do pulso até a ponta dos dedos indicador e do médio, fixado por curativos ao pulso e nos dedos indicador e do meio, né? Ou seja, eu fiz uma descrição da imagem, né? Para que aquela pessoa que, né, não tem acesso, né, tem deficiência visual, tem acesso àquele documento, ela não fique sem ter a informação, né, do que está sendo tratado, né? E assim isso se aplica em vários contextos, né, de conceitos que a gente vai estar trabalhando. Trouxe esse exemplo da mão enfaixada, mas assim se aplica a qualquer imagem, né, que a gente vá transmitir alguma informação. Então, às vezes a gente pensa, por exemplo, numa atividade onde tem, né, imagens, e que as imagens são imprescindíveis para o desenvolvimento daquela atividade, e acaba deixando passar essa questão da descrição e, assim, de certa forma, sem perceber, prejudica aquele estudante, né, que precisava daquele complemento para estar desenvolvendo a atividade e de forma igualitária com os outros alunos, né? Então, assim, sempre estar atento a o que você pode equiparar, né, qual, né, informação você pode oferecer a mais para que aquele aluno, né, tenha a efetiva aprendizagem naquela atividade.
Aqui eu trago também um exemplo de textos alternativos, imagens, gráficos, figuras, infográficos, né? Como eu falei, se existe uma gama de possibilidades de ferramentas que a gente pode estar utilizando, né? Assim, existem muitos recursos e a gente tá apto aí para estar sempre, né, buscando, pesquisando, se atualizando, refletindo para, né, que tipo de recurso eu posso estar utilizando, né, a cada aula, para cada aluno. Isso sempre tem que estar, né, em reflexão, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, de figura, quando você coloca a descrição de uma figura, né? Do lado direito do slide já tem, né, a imagem de uma moça que vai estar sendo o exemplo dos textos alternativos, né? Então, né, como figura a gente pode pensar em figura 1, reprodução do quadro, Moça com Brinco de Pérola, do pintor holandês. Então, vocês podem perceber que, né, não é uma descrição minuciosa, né, da imagem, certo? Então, assim, é apenas a descrição, né, de forma básica, né, de forma sucinta, né, com relação ao quadro, certo? Uma legenda, um exemplo de legenda que pode ser colocado, né? Reprodução do quadro, Moça com Brinco de Pérola. Ou seja, a legenda só está dizendo o que é a imagem, né? É uma moça com um brinco, né? De pérola. Então, assim, está legendando. Não quer dizer que essa informação não é relevante, ela é relevante, né? É um tipo, né, de texto alternativo. Tudo vai se encaixar de acordo com o que a pessoa pretende, né, passar de informação para aquele usuário. Então, eu só posso usar se for o texto alternativo, porque ele é mais específico, né, mais detalhado, fica a seu critério. Se você puder utilizar, né, entra como uma ótima opção, porque aí vai dar ricos detalhes daquela imagem, né? Então, assim, quando a gente pensa, né, né, na qualidade daquela atividade, a gente pode pensar nisso, né? Assim, vale a pena fazer o texto? Se aquilo ali vai agregar para o meu aluno, então sim, vale a pena, certo? Então, o exemplo de texto alternativo que nós temos, né? Fundo preto, moça branca com lenço azul e amarelo amarrado na cabeça. As pontas do lenço caem sobre suas costas. A moça está de lado e o seu rosto está voltado para o observador ao lado esquerdo. Ela veste um casaco marrom sobre uma camisa branca e tem um brinco de pérola na orelha esquerda. Ou seja, vocês percebem como essa riqueza de detalhes vai ser muito mais efetiva para uma pessoa que não enxerga, né? Se você, por exemplo, fechar os seus olhos e imaginar essa descrição, né? Apesar da gente já estar vendo essa imagem, então a gente automaticamente vai, né, vai estar relacionando ao que já viu, a gente vai criar aquela imagem na nossa cabeça, né? Então, assim, isso acontece com os usuários, né? As pessoas com deficiência visual. Então, pensar nisso, né? Eu consigo exemplificar de uma forma mais rica em detalhes, né? Vai ser melhor para ele. Então, se puder, faça, porque vai fazer diferença, sim, no processo de aprendizagem. Os famosos leitores de tela, né? Eu vou falar só um pouquinho sobre eles, né? E o que são, certo? São programas que têm como objetivo converter informações textuais apresentadas visivelmente na tela de um computador ou dispositivo móvel, né? Por meio de um sintetizador de voz ou braille, por meio de uma linha braille. Ou seja, esse programa, né? Se você utilizar no computador, você vai ativá-lo e ele automaticamente vai começar a fazer a leitura, certo? Se for com tablet, né, acontece da mesma forma. O sintetizador de voz, ele vai fazer a leitura, certo? Do que está sendo proposto na tela para aquele usuário com deficiência visual, certo? Então, assim, existem diferentes leitores de tela, certo? Disponíveis, tanto para computador, como para notebook, dispositivos móveis como tablets, smartphones, né? Para computadores tem diversos, né? Tem o narrador, o NVDA, que eu já tinha comentado antes, tem o VoiceOver, né? Assim, existem uma gama, certo? Eles também têm, né, você encontra com bastante facilidade na web e
assim como tutoriais, né, de como estar utilizando. Então, assim, é uma ferramenta que otimiza demais, certo? Assim, você consegue possibilitar leituras de textos, de livros, certo? De várias coisas, né, que vão, né, contribuir para o seu dia a dia da sala de aula, certo? Então, assim, no caso dos dispositivos móveis, tem o Talkback, né? Ele funciona no sistema Android e o VoiceOver, como eu falei, ele funciona na Apple. Então, né, sempre, dependendo do usuário, né, tem essas opções, mas, assim, existem várias opções para todos os tipos, né, de necessidades. Então, é uma outra ferramenta de tecnologia assistiva que vem, né, como recurso digital de acessibilidade, ótimo, né, otimiza muito, e, assim, é muito utilizado pelas pessoas com deficiência visual. Alternativas baseadas no tempo e em vídeos, né? Aqui a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão de estar utilizando legendas, né? De estar com gravação de vídeo, de voz, né? E falar também sobre a janela do intérprete de Libras, certo? Elas devem ser fornecidas legendas para os vídeos com faixa de áudio, né? Ser fornecida transcrição textual para áudio, né? De áudio e vídeo para vídeo e de vídeo para, né, a audiodescrição, certo? Então, deve ser também, como sempre, a alternativa em Libras para mídia que contém áudio, né? Por exemplo, nesse slide que a gente está vendo agora, no meio do slide tem no canto, né, da direita, tem uma imagem onde a gente pode perceber que é um texto onde possui diversos elementos de acessibilidade, certo? Nós temos aí a intérprete de Libras, nós temos imagens de elementos, né? Dá para perceber que tem os elementos químicos, né? Tanto em nomenclatura como em desenhos, né? Nós temos exemplos com imagens, temos legenda e também o áudio, ou seja, é um vídeo acessível, né, porque ele contempla todas as especificidades possíveis, né? Quem for surdo vai acessar e assistir o vídeo, né? Vai ver a sinalização, ver a intérprete de Libras, né? Quem, por exemplo, for não souber Libras, né, mas sabe a língua portuguesa, vai ler a legenda, certo? Quem for, né, deficiente visual vai poder colocar o áudio e ouvir a explicação, né? Então, tem várias possibilidades de estar explicando aquele mesmo assunto, né, de maneira acessível para cada especificidade. Então, assim, deve ser fornecido sempre essas legendas para os vídeos, né, com a faixa de áudio, que às vezes às vezes uma pessoa vai querer ler, outras vai querer ouvir. Então, assim, sempre está pensando nessa forma de acessibilidade, certo? Ter essa transcrição sempre, né, do texto para o áudio, porque às vezes, né, tem pessoas que preferem tá utilizando o áudio como uma forma de aprendizado, né, de estar tendo acesso àquele conteúdo, sem falar que, né, existe também a faixa de audiodescrição para, né, alguns vídeos, para determinados vídeos. Como eu disse, tem muitos exemplos na internet, né, dá para tornar o material acessível, certo? Não é uma coisa simples, mas é uma coisa necessária, né, de estar pensando em como, né, tá deixando os recursos mais acessíveis para a nossa sala de aula. Aqui eu trago um exemplo de janela do intérprete, né, de como ela deve ser colocada, por exemplo, se tem um vídeo, né, foi produzido um vídeo e pensou-se no recurso do tradutor-intérprete, então ele sempre vai aparecer, aqui como na imagem acima do canto superior da esquerda mostra, né? Ele sempre vai aparecer numa janela, às vezes no canto inferior direito, né? À frente da imagem principal do que está sendo exposto, assim como ele também pode, né, estar no lado esquerdo, né, abaixo na parte inferior do vídeo, onde o vídeo ele vai estar com um tamanho um pouco menor, né, na janela
geral do vídeo, né, e onde ele vai ter, né, um maior espaço de visualização e também dá para perceber, certo? Nessa segunda imagem abaixo, né, do canto esquerdo do slide, certo? Então, na primeira nós temos o tradutor-intérprete do lado direito da tela, uma imagem recortada inserida no próprio filme, né, no vídeo, e abaixo a gente tem o intérprete do lado esquerdo da tela, numa imagem recortada no fundo preto ao lado do filme, né? Tudo isso é possibilitado através da edição do vídeo, né? De como está sendo projetado. Vamos falar um pouco agora sobre alternativas para audiodescrição. Audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras por técnicas e habilidades aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origens de som não contextualizados, especialmente sem o uso da visão. Então, assim, a audiodescrição, ela vem para facilitar, né, a aprendizagem daquelas pessoas, né, o dia a dia daquelas pessoas que têm deficiência visual. Então, entra como um recurso, né, que vai possibilitar, né, que a pessoa tenha acesso àquela informação através da audiodescrição. Né? Vai ser descrito, como eu fiz agora há pouco, a descrição, né, de uma imagem, de uma ferramenta, de um objeto, do que for preciso, certo? Então, ao disponibilizar um áudio, né, oferecer também sua transcrição textual, isso é, o conteúdo de áudio em texto para as pessoas surdas ou ensurdecidas. Também é necessário oferecer alternativa em Libras do conteúdo em áudio para pessoas surdas. É muito importante esse ponto aqui, pessoal, porque eu já vi alguns exemplos, né, de a gente simplesmente tá num grupo, né, por exemplo, de WhatsApp e vai compartilhar um áudio, né? E às vezes a gente não percebe o contexto em que nós estamos. E naquele grupo, por exemplo, tem uma pessoa surda. Então, quando você compartilhar um áudio, for mostrar né, exibir um filme, um vídeo, sempre estar atento se ele é acessível quando se tem uma pessoa surda por perto, certo? É porque, por exemplo, um áudio, ele é passível de audição para uma pessoa cega, né? Mas para uma pessoa surda não é. Então, assim, eu tenho um exemplo muito claro para dar, né? O grupo de turma de disciplina mesmo tem um aluno surdo, né? O curso de Letras Libras é um curso bilíngue, né? Ele tanto tem ouvintes que sabem Libras, como tem pessoas surdas. Então, assim, é rotineiro, né? Que se criar grupos de disciplinas, né, em grupos de trabalho, e assim vai se discutindo para, né, produzir as atividades e tudo mais. E acontece muito de um ouvinte, né, desatento ir lá e manda um áudio, né? E aí o surdo fica, né? E aí, o que é que você falou, né? Cadê a acessibilidade? Eu estou sendo excluído. Né? E ele não está errado, né? De fato, às vezes a gente não percebe que está, né, tendo uma atitude, né, de exclusão, exclusivo. Então, sempre estar atento. Se oferecer um áudio, né, eu vi esse áudio aqui, é um podcast, é uma coisa interessante, eu quero compartilhar com as outras pessoas, tudo bem, né, conhecimento é para ser partilhado mesmo, né, mas colocou um áudio, faz uma transcrição, se for um áudio muito longo, faz um resuminho, olha, esse áudio ele fala sobre isso, 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 isso. Assim, vai tornar a convivência muito mais fácil, você vai estar sendo uma pessoa inclusiva, né? E, assim, vai estar sendo bom para todo mundo, né? Porque assim, você imagina se uma pessoa, né, vai fazer um vídeo em Libras e você não entende, como você se sente, né? Então, assim, é aquela questão, como eu vou me sentir? Sempre está pensando nisso. Como isso aqui está sendo acessível? Seria acessível para mim? Mas sempre se colocando nesse lugar, né, de que se não é acessível para mim, não é acessível para o outro, e eu tenho que tornar acessível, já que, né, seria bom para mim também, né? Então, isso acontece também, né, quando se tem a questão da Libras, né? Se você tiver um vídeo em Libras e as pessoas, né, não têm acesso, tem que fazer
um conteúdo em áudio, certo? Para que isso seja disseminado para outras pessoas. Aqui também tem uma dica bem valiosa, certo? Sobre a questão da transcrição. Às vezes a gente fica sem muito tempo, né, de estar organizando esses materiais, né? Como eu disse, não é fácil, mas é necessário. Então, assim, o Google, ele traz bastante ferramentas, né, que estão aí no dia a dia dos professores, que facilitam, que otimizam o nosso trabalho, né, e o Google Documentos é né, dessas ferramentas que é muito utilizada, eu gosto bastante, né, porque tem uma gama de ferramentas que facilita o dia a dia, que ajuda na produção de atividades, né, que inclusive traz essa opção de digitação por voz, certo? Então, é muito bom para produzir documentos, certo? É fácil também. Então, é só ir lá em ferramentas de digitação, certo? Ditar digitação por voz, né, no Google Docs. Então, ferramentas, já tem a opçãozinha lá embaixo, digitação por voz. Às vezes, né, pode acontecer de não começar a gravar quando você está fazendo, porque você precisa ir logo abaixo, né, aqui como a imagem tem, ela só não está marcada, mas quando você vai em ferramentas mesmo, tem configurações de acessibilidade. Lá vai ter uma gama de opções, né, para que você possa estar tornando esse documento mais acessível, né? Vai ter a opção de texto alternativo, né? Você pode fazer, né, a descrição de uma imagem, uma legenda, certo? Então, assim, é uma ferramenta muito utilizada e que é muito propícia, né, para o dia a dia. Aqui eu trago o exemplo de um livro digital, certo? Esse livro digital é um manual de acessibilidade em documentos digitais, muito, muito bom. Vale a pena conferir, certo? Ele traz um pouco de tudo que a gente está vendo hoje na oficina, de forma mais detalhada, sabe? Vem falando sobre a legislação. Então, assim, é um livro muito rico, porque ele faz esse aparato, né, esse compilamento de leis, né, de conceitos, faz relações, mostra, né, demonstra exemplos. Então, assim, é um documento muito rico, certo? E que, assim, vale a pena para a gente estar sempre dando uma conferida, né, de como se tornar um material acessível, né, um material digital acessível. Então, assim, super indico, né, quem tiver interesse, quem tiver curiosidade de conhecer, só digitar Manual de Acessibilidade em Documentos Digitais, certo? Que logo aparece, né, é um PDF bem leve, certo? Inclusive, ele abre como um documento do Drive, né, do Google Drive, então, assim, você consegue acessar facilmente, né, não precisa de permissão, nem precisa baixar, né, é um documento que vale muito a pena conferir. Então, pessoal, a gente está chegando, né, ao fim da nossa oficina. Eu gostaria de dizer que foi, né, um momento de grande alegria para mim estar aqui com vocês hoje, né, de estar falando sobre um assunto tão pertinente, que é tão caro para mim, né? Eu falo caro no sentido de ser importante, né, de eu me sentir bem de falar, de me sentir confortável, né, de falar por horas, né, se quiserem, se tiver gente que queira discutir, né, porque assim é um assunto que, como eu disse, está sempre em movimento, né, a inclusão é um processo que está, né, sempre nessa engrenagem né, de evoluir, né, de pensar novas formas de ensino, de aprendizagem, né, novas habilidades, e nós, como docentes, nós precisamos estar nesse movimento mesmo, né, de sempre buscar dividir, né, nosso momento tanto de aula, preparação de atividades, de material, como ter esses momentos de reflexão, né, de produção de conhecimento nosso para o dia a dia, né, e parabenizar quem está participando desse evento, que está buscando mais conhecimento na área, né, da educação inclusiva, né, é uma área que precisa de atenção e que a gente está aqui, né, para aprender junto mesmo, para
pensar as melhores formas, né, de incluir, de possibilitar uma aprendizagem mais significativa, certo? Então, assim, eu intitulei como de considerações finais, mas, na verdade, eu gostaria de dizer que ainda não são finais, porque a inclusão é esse processo, ele nunca está, né, finalizado, ele sempre está em movimento. Então, não é final, porque a gente ainda tem muito o que caminhar, muito o que pensar, certo? Mas, de certa forma, deixar só algumas considerações aqui, né, de nós como os professores, né, sermos sempre mais humanos e solidários, valorizar outras aprendizagens além das escolares. Então, assim, nossos alunos, eles têm muito a nos ensinar, sabe? Considerar esse conhecimento deles, para que nós possamos fazer essa mediação de aprendizagem, né, é de suma importância, né? Estarmos sempre atentos às necessidades dos próximos, é como eu comentei antes, né? Às vezes a gente está tão focado no nosso dia a dia, na nossa prática, que nós não percebemos os contextos sociais, né? O que é que isso está influenciando, como não está influenciando, né? Nós estamos aqui em um evento em que demonstra muito bem, né, essas dimensões sociais que nós estamos vivendo, essas realidades sociais e digitais, né? Ensino híbrido, online, né, assíncrono, síncrono, presencial. Então, assim, tudo isso tem, né, relação com o aprendizado desses alunos. Então, sempre estar atento a essas questões, né, para a gente estar oferecendo uma educação de qualidade. Reconhecer que a sociedade precisa avançar na equidade de condições para a aprendizagem, né? E isso não implica só em questões atitudinais, né? Implica em políticas de inclusão social e digital, né? Já existe uma legislação, mas a gente precisa avançar, né, nesse sentido de realmente criar uma equidade de condições, né? A pandemia, ela mostrou, ela mostrou, na verdade, né? Ela acentuou, ela evidenciou de forma contundente as diferentes, né, condições de estudantes. Então, ainda existe esse longo caminho, mas que a gente, né, precisa sempre já estar falando sobre isso para que uma hora se torne realidade. E a gente vai buscando tornar essa realidade a nosso modo, né? Assim, na medida de que nós conseguimos. Então, saber que a tecnologia pode contribuir no processo de ensino, mas que ela não substitui o professor. A tecnologia pode propiciar modelos de aprendizagem menos dependentes dos encontros presenciais ou mais autonomias para os alunos, né? Ou seja, como eu falei, assim, né? Saber, assim, o professor, a figura do professor é imprescindível, né? Assim, ele hoje, né, se encontra como um mediador, né? E que não vai ser substituído porque sempre vai haver essa necessidade de mediação, né? Mas que vai propiciar, né? A tecnologia por si só, sozinha não faz a diferença, mas quando ela é bem mediada, quando ela é bem implementada, ela vai fazer diferença, assim, na realidade daquele aluno, né? Então, valorizar os professores, né? Que é necessário ampliar essa formação em habilidades diversas, incluindo as tecnologias. Nós passamos por um momento, né? Eu acredito que hoje nós podemos dizer que já estamos familiarizados com esses formatos, né, híbridos, né, de aulas, né, via Google Meet, via Zoom, né, vídeos, gravação de vídeos. O professor se tornou, né, um, uma ferramenta digital, praticamente, né, porque ele tinha que fazer vídeo, tinha que preencher relatório, tinha que colocar material, e cuidar de casa, então, assim, tudo isso fez com que nós, né, percebemos que realmente existe essa necessidade de estarmos sempre acompanhando, né, as mudanças, né, de estarmos sempre acompanhando, né? Infelizmente, a gente ainda encontra um discurso ou outro de que, já dou aula há tanto tempo, assim, de forma tradicional, né, não vou quebrar a cabeça, né, como um ditado popular, não vou quebrar minha cabeça com relação a isso, né? Não quero aprender, não quero sair da mesmice. E não, assim, acredito que os professores, eles devem valorizar essa profissão, né, o ofício da docência, e ampliar essa formação, né, transformar em habilidades diversas mesmo, né, incluindo as tecnologias, porque elas estão aí, elas estão presentes na vida dos nossos estudantes, e nós
temos mesmo que acompanhar, né? De alguma forma, tá passando isso para eles, né? Então, assim, essas são as considerações que eu gostaria de estar, né, refletindo aqui com vocês, né, sobre isso. E relacionando com a nossa oficina, é, é tudo isso que a gente vem falando, né? Pensar a acessibilidade, pensar esses recursos digitais, né, da melhor maneira possível, que se adequem da melhor maneira possível para aquele aluno, né? Incluir a todos. Aqui eu trago, né, para fechar a nossa oficina, eu trago a proposta de atividade. Como eu comentei inicialmente, a oficina ela foi dividida em dois momentos, essa aula teórica e atividades assíncronas. Eu tenho duas sugestões de atividades para vocês, certo? Que seria o quê? A primeira, vocês pesquisarem na web, certo? Por aplicativos, sites, softwares, tutoriais, né? E outros materiais que contenham algum dos tipos de recursos digitais vistos hoje, né? Vistos aqui. Então, vocês identificarem se esses sites e softwares, eles possuem as características, né, as possibilidades do que a gente estava vendo hoje aqui como recursos digitais, certo? Vocês podem, como eu disse, né, fica livre, vocês podem fazer anotações no telefone, podem fazer anotações no Word, no computador, no caderno, no bloquinho de notas, vocês podem ficar à vontade quanto a essa organização, certo? Mas é interessante que vocês partam para essa prática, né, porque a gente já trabalhou alguns conceitos, e agora, né, verificar na prática se a gente consegue identificar essas questões, certo? A segunda atividade, né, ela já é um pouco mais específica, né, com relação a um plano de aula. Volto a bater naquela tecla. Se for um estudante, também vai servir como, né, uma forma de prática, né, para a sua formação. Então, assim, elaborem uma proposta de plano de aula utilizando recursos e conceitos explorados na oficina de hoje. Então, vocês vão, né, a primeira atividade vocês verificarem em outros, né, em outros espaços digitais, né, sites, softwares, aplicativos, esses tipos de acessibilidade. E a segunda atividade é vocês elaborarem, né, um plano de aula utilizando esses recursos. Que aí vocês, né, quanto mais recursos vocês colocarem nessa atividade, né, mais acessível ela vai ser, como eu disse, né? Quanto mais recursos dentro de uma só ferramenta, de uma só atividade, mais acessível ela vai ser, né? Mais universal ela vai atingir, né, pessoas. Então, elabora, né, vocês podem usar letras sem serifa, né? Utilizar o contraste, a descrição de imagens, textos alternativos, legendas, vocês podem criar, né? E fica a critério de cada um. Então, podem criar, né, infográficos, né, apresentações em PowerPoint, né, não precisa necessariamente, é só pensar no plano de aula, mas assim, vocês podem pensar numa metodologia que tem aquela ferramenta sendo aplicada também, certo? Então, fica a critério de vocês. Então, pesquisar legenda, sobre legenda, né, e janela de Libras, gravação de texto por voz, tentar ativar aquela ferramenta que eu, né, mostrei anteriormente sobre o Google Documentos, certo? Então, assim, vocês tanto podem utilizar o Google Documentos como o Word mesmo, certo? Fica a critério de cada pessoa, como desejar fazer, tá bom? Então, agora eu estou mostrando para vocês um exemplo de plano de aula, né? Ele fica aqui, como eu disse, eu gosto muito de utilizar o Google Documentos, então tá a imagem aqui, né, de uma página do Google Documentos. Ele tem essa facilidade de atualizar automaticamente, né, quando você está editando seu texto, sua atividade. Então, assim, para mim isso é um grande diferencial, porque às vezes a gente está digitando, a ideia está vindo, e a gente vai e esquece de salvar quando é no nosso Word, né? No pacote do Office. Então a gente fica, né? Não salvei, às vezes acontece de o programa fechar, a gente perde algumas informações. Já no Google Docs, não, né? A gente está fazendo e ele está atualizando, salvando a todo momento, né? Basta ter um acesso à internet, né? Para que
ele continue atualizando, mas assim é uma ferramenta que possui várias possibilidades, né? Ela é muito parecida com o Word, então o grau de dificuldade é bem menor, né? Quando você se comparado com uma ferramenta que desconhecida, como ele é muito parecido, a gente tem essa facilidade, né? Já é intuitivo, né, de estar utilizando. E fica a critério de vocês, mas aí seria um plano de aula, né, como a gente geralmente faz, né? Dados da identificação, né? Você coloca o turno, turma, faixa etária, né? O tema da aula, seu nome, né? Como professor, professora. Aqui apresenta, em seguida apresenta a temática, né? Faz um breve resumo. E depois você vai atentar para os objetivos, no que você quer chegar com o desenvolvimento dessa aula, com essa temática, né, entre objetivo geral e específico, né. Em seguida, você vem sobre metodologia, né, e aí vai descrever como você pretende fazer, se você, por exemplo, eu quero falar sobre, né, legendagem, então eu vou explicar aqui como né, posso colocar a descrição de uma imagem, posso fazer da seguinte forma. Então, assim, vai desenvolvendo, né, a metodologia. Depois você elenca quais recursos, né, vão ser necessários para a realização da atividade. Em seguida, você faz um breve resumo de como essa atividade vai ser avaliada, certo? Então, assim, um plano de aula tradicional, né? Mas que vocês pensem, né, já utilizando, na verdade, um recurso digital e que vocês pensem em fazer, né, com que essa aula seja planejada de forma acessível, certo? Então, fica a critério de vocês, tá bom? Aqui são algumas referências que eu utilizei para realizar essa apresentação, né? Aqui é o meu contato, pessoal. Qualquer dúvida, esclarecimento, estou aberta a qualquer discussão que venha a ser feita, certo? Com relação a esse assunto, com relação à educação inclusiva em geral, se tiver pessoas com interesse também na educação de surdos, né, junto com tecnologias, eu estou disponível para qualquer discussão que seja pertinente para essa área, certo? Estou aberta. E, assim, eu só tenho a agradecer, né? Obrigada novamente pela oportunidade, pela participação, né? Eu desejo que essa oficina tenha contribuído, né, para a sua formação enquanto profissional da educação, como pessoa também, certo? E é isso, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.